Vamos falar agora de um assunto que tem tido muita importância nas provas, que é o gerenciamento da informação. Existe, gente, uma regra do jogo. Eu costumo falar assim, se você compra um jogo e não sabe como jogar, põe aquele tabuleiro ali, a gente vai ter que ler o quê? O manual. A gente vai ter que ler as regras. E o gerenciamento dessa informação é estipular uma gestão que diga como você deve proceder de melhor forma com os documentos. Então, ela é amparada por lei e ele refere às atividades de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos. Muita atenção em que fase? Fase corrente e fase intermediária. Não há gestão de documentos para a fase permanente. Por quê? Porque na fase permanente não tem valor administrativo. Na fase permanente, o documento é de valor histórico. Então, gestão é uma palavra que te liga obrigatoriamente à administração. E você tem que decorar essas atividades feitas pela gestão. A gestão de documentos assegura tudo que eu te ensinei até aqui. Por que eu tenho que guardar de forma eficiente? Por que eu tenho que ordenar? Por que eu tenho que garantir que a informação esteja disponível? Porque a gestão de documentos te ampara. Quando eu falo quais documentos serão eliminados, você consulta a tabela de temporalidade, deu lá 15 anos, já passou os 15 anos, eu vou jogar fora. Não joga, é melhor você não jogar. Nada pode ser jogado fora. Pode sim. Quem te garante, quem assegura a eliminação é a gestão de documentos. Ela é a regra do jogo. Quando você entrar na instituição, na administração pública, Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público, já vai haver uma gestão de documentos que vai te garantir como proceder com todos eles. Ela assegura a possibilidade de fazer a microfilmagem, ela assegura que os documentos terão que ser preservados permanentemente quando tem valor histórico. Então, tudo é parte da gestão de documentos. Ele tem 3 fases e você tem que memorizar isso aqui. Já foi anulada a questão do Ministério da Saúde, foi anulada a questão da Anvisa há um tempo atrás. Por quê? Porque colocaram mais do que essas 3 fases. As fases de gestão de documentos são produção, utilização e destinação. Acabou. Se ele colocar lá produção, conservação e utilização, não existe. Produção, utilização, destinação e avaliação. Não pode. Tem que ser somente esses 3, porque eles se desdobram. E aí o que estiver dentro da utilização é dentro. Eu não posso subir e colocar então produção, utilização, arquivamento e destinação. Vai estar errado. A fase de produção, eu quero que você entenda que é o momento que você está fazendo aquele documento. É a elaboração do documento, tá? Então, você vai fazer ata, estou lá redigindo a ata, eu estou na fase de produção. Se eu sou o RH e estou fazendo o edital da nossa instituição, eu estou na fase de produção. Se eu vou fazer uma investigação, começo um inquérito, fase de produção, certo? Eu quero que você guarde que é recomendável, na fase de produção, não fazer reprodução. Porque vem na prova dizendo que a gestão de documentos recomenda e faz reprodução de documentos. Isso é falso. Tá lá, ó. Recomenda-se nessa fase evitar a reprodução. A segunda fase é a fase de utilização. É onde acontece tudo o que eu te ensinei até aqui, tá? Refere-se ao fluxo percorrido por esses documentos necessário ao cumprimento de sua função administrativa. Então, é na utilização que a gente tem as atividades de protocolo, que a gente tem as atividades de classificação, que é o ordenamento do arquivo, que ambas são instrumentos para recuperar a informação. Lembrando que recuperar a informação é trazer o documento para o arquivo, porque o arquivo é a casa do documento. É na fase de utilização que a gente faz o arquivamento. Então, você tem que guardar. Utilizar é trâmite, arquivamento, ordenação, protocolo. Isso tudo acontece quando você está manuseando, utilizando o documento que você já produziu. Desenvolve somente nas fases correntes e intermediário, porque a gente já sabe que não tem gestão na fase permanente.
A terceira fase, que é chamada de destinação, envolve as atividades de análise, seleção e fixação dos prazos de guarda dos documentos. Ela pode ser dita que acontece simultaneamente com a terceira fase? Tá certo. Porque o que é destinar? Vamos lembrar de um processo? É o processo de avaliação de documentos. Instrumento, tabela de temporalidade. Quem faz? Comissão Permanente de Avaliação. Então, a destinação de documentos também faz parte de uma das fases. Ela é a terceira fase da gestão de documentos. E nela acontece o processo de avaliação. Então, fechamos com 3 etapas, sabendo que a primeira você produz, trabalha. Tudo o que acontece é a fase, então, de utilização e, simultaneamente, pode acontecer a fase de destinação, que é onde a gente aplica o processo de avaliação de documentos. E isso, basicamente, é a gestão. Só que a gestão também pode fazer o diagnóstico. E vem na prova falando assim, diagnóstico é avaliação somente de estrutura? Falso. Diagnóstico é avaliação de conteúdo? Falso. Diagnóstico é feito pelo protocolo? É falso. O diagnóstico de um arquivo, o diagnóstico de uma situação é feita pela gestão de documentos. Aí você fala, Juliana, quem é que faz essa gestão de documentos? Normalmente por um arquivista. Normalmente ele está no arquivo intermediário. Ele faz o plano, ele descreve como comportar e proceder com todos os arquivos da instituição, sejam eles setoriais ou intermediários. O diagnóstico, ele faz um levantamento geral, porque vamos supor que o Procurador-Geral da República me peça um documento que só tem 5 anos, e quando eu levar para ele, o documento está todo amarelo, está todo envelhecido, ele vai falar, tem alguma coisa errada, esse documento não está sendo preservado, conservado, vamos fazer um diagnóstico. E o diagnóstico pode fazer o levantamento de diversos pontos sobre um arquivo. Ele nos dá informações sobre as instalações físicas, se tem goteira, se tem poeira, se tem infiltração, das condições ambientais, se a temperatura está adequada, se tem umidade ou muita luminosidade. Ele fala dessas condições gerais de armazenamento, da conservação do documento, do espaço físico. Eu posso, na hora de estar fazendo um diagnóstico, detectar que nós gastamos muito dinheiro, tá? Nós estamos num prédio alugado e temos 3 andares só de documento. Não dá, isso fica muito caro. Então, eu posso, de acordo com esse diagnóstico, propor que haja o processo de digitalização. Para diminuir o espaço ocupado, eu posso propor que mude o suporte, que a gente faça a microfilmagem, quando eu tenho um espaço muito pequeno. Ou então eu posso até propor outra coisa. Vamos contratar uma empresa terceirizada para fazer a guarda desses documentos. Isso também é possível. Ele avalia esse volume documental e controla os empréstimos. Vê se essa frequência de consulta, vê se a permissão de acesso está fluindo, ou se eu tenho entraves, gargalos, se os documentos não estão se interrelacionando. O diagnóstico é isso, faz um levantamento e depois dará um parecer buscando as melhores soluções. Eu ainda tenho a avaliação das pessoas que trabalham lá, se o acesso da informação está adequado, o gênero dos documentos você já sabe, que é quanto ao tipo, textual, audiovisual, cartográfico, se eles estão arquivados de forma adequada. Ele avalia os métodos de arquivamento, porque pode ser que você tenha escolhido um método inadequado. Você está trabalhando com números e era melhor para você trabalhar com letras. Tudo isso é um diagnóstico. E os tipos de acondicionamento, como pasta, caixa, envelope, amarrados. Existe amarrados, tá? Na justiça, um processo é amarrado ao outro. Esse é um nome muito comum.